tarde, meus irmãos. Aqui é o Vinícius, servo do Senhor. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje acerca de um assunto bem interessante: a Bíblia e as constelações. Gostaria de desenvolver esse tema aqui com os irmãos e mostrar para os irmãos o que a Bíblia fala acerca das constelações, acerca dos signos do zodíaco, acerca das estrelas, o que a Bíblia diz acerca de tudo isso e também como o misticismo erra em olhar para essas coisas e utilizar disso para definir a vida de alguém. Então, meus irmãos, a Bíblia ela fala sobre essas coisas, ela fala sobre esses assuntos, só que ela apresenta a perspectiva de Deus. Ela apresenta como Deus vê essas coisas e o que Ele diz acerca disso. Então, meus irmãos, muitas pessoas, ao longo do tempo, creram no misticismo, creram nas coisas místicas, ocultas. E com esse conhecimento oculto, com esse conhecimento místico, as pessoas acreditam que elas podem manipular as forças da natureza a seu favor. Por exemplo, muitas pessoas elas adoravam astros, estrelas, antigamente, adoravam o sol, a lua e as estrelas, e acreditavam que ao oferecer certas coisas, elas poderiam ganhar poderes, ou talvez ganhar alguma dádiva na terra ao oferecer coisas para esses astros e ídolos. E na cabeça deles, eles tinham a ideia de que eles poderiam manipular essas forças. Várias tribos indígenas creem dessa forma, por exemplo, de que elas podem manipular as forças da natureza, ou manipular essas forças espirituais, já que essas forças espirituais não são pessoais, mas elas podem ser manipuladas. Então, meus irmãos, como o mundo ele está repleto com essa mentalidade, hoje em dia é muito fácil nós vermos pessoas que buscam o horóscopo de hoje, a fim de saber como é que estará o humor delas, a fim de saber como é que estará a vida delas, e também outras formas místicas de poder tirar sorte, poder ver como a sua vida vai caminhar. Por exemplo, tarô, aquelas 22 cartas do tarô, que podem determinar a sua vida ou determinar o seu destino, coisas relacionadas a isso. Então, hoje em dia, está muito forte isso, principalmente, meus irmãos, com essa questão da internet, onde as pessoas podem acessar essas coisas, onde as pessoas podem receber rapidinho ali o seu horóscopo. Então, hoje em dia também, com essa questão da homossexualidade, entre outras coisas como o candomblé, como essas religiões que acreditam no misticismo, estão bem evidentes. Então, acaba que essas questões relacionadas às constelações, aos signos, horóscopos, a previsão do futuro, elas acabam ficando muito fortes. E nós, como crentes, temos que tomar uma postura relacionada a isso, porque a Bíblia ela aponta para o caminho certo. A Bíblia mostra a verdade, e nós, conhecendo essa verdade, não podemos deixar que as pessoas continuem sendo enganadas por Satanás. Precisamos mostrar a verdade do nosso Deus, porque a Bíblia ela comenta sobre astros, constelações, sobre essas questões, e a Bíblia mostra que a criação não nos deve levar a adorar a própria criação. A criação nos leva a adorar o Criador dela. A criação aponta para o Criador. Então nós devemos adorar somente a Deus e desfrutar da sua grandiosidade, da sua imensidão. Então, meus irmãos, eu gostaria de ver com vocês, aqui ao longo da Bíblia, como Deus ele criou as constelações e o que ele diz acerca disso na sua palavra, para que assim nós adoremos a Deus. A criação aponta para o Criador. Nós devemos olhar para a Bíblia, a palavra de Deus que fala acerca de Deus, acerca do nosso Salvador Jesus, e olhar para Ele. Nós devemos adorar somente a Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia e as constelações. Olhem comigo o capítulo 1 de Gênesis. Gênesis capítulo 1, dos versículos 14 ao 19. Deus criou as estrelas. Nós vemos aqui no relato de Gênesis capítulo 1 a criação de todas as coisas. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus criou a terra, Deus criou os mares, Deus criou as plantas. E aqui no versículo 14 até o 19, ele cria os luminares, o sol, a lua e as estrelas. Então, nós vamos ver como é que foi esse relato da criação das estrelas.
Se você não tiver uma Bíblia para acompanhar comigo, não se preocupe, os versículos vão aparecer no canto inferior da tela. Gênesis 1, 14 ao 19. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. Sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o sol, e o menor para governar a noite, a lua. E fez também as estrelas. Deus criou as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Versículo 18, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Versículo 19, houve tarde e manhã, o 4º dia. Então, depois de Deus ter criado todas essas coisas, ele diz, viu Deus que era bom. Então, todas essas coisas que Deus criou eram boas, eram para a glória dele, eram para a glória de Deus. E perceba que a Bíblia, ela fala que Deus criou as estrelas. E essas estrelas, o sol e a lua, todos foram criados com um propósito. Olhem o versículo 14. Sejam eles, a parte final do versículo, sejam eles para sinais. É interessante que a Bíblia ela usa essa questão dos sinais com as estrelas. Nós podemos nos lembrar lá da passagem dos magos indo ver Jesus, onde uma estrela guiou eles até Jesus. Nós podemos também ver como Deus ele usa o sol e a lua para marcar o dia e a noite. Então, meus irmãos, Deus usa a própria criação para apresentar sinais. Claro que esse não é um sinal místico que vai definir a vida de alguém, mas aqui está mostrando que Deus usa de forma sobrenatural, pelo seu poder e para a sua glória, a própria criação para determinar sinais. Também, meus irmãos, podemos ver que a Bíblia ela mostra que as estrelas determinam estações, ou, como em outras traduções fala, tempos e épocas. Então, olhem comigo o Salmo de número 104, versículo 19. Salmo 104, versículo 19. Diz o seguinte: fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Então, meus irmãos, a Bíblia mostra que as estrelas, o sol e a lua, eles demarcam tempos e épocas. Podem demarcar também dias e anos. Os antigos usavam tanto as estrelas como o sol e a lua para marcar a época das colheitas, para marcar a época das plantações, entre outras coisas que eles faziam. Então, eles utilizavam a criação para poder trabalhar. Eles utilizavam a criação para poder marcar dias, épocas, tempos. Então, Deus fez as estrelas, a lua e o sol para esses fins, a fim de marcarem sinais, estações ou tempos e épocas, e também dias e anos. Foi Deus quem criou isso. E para a glória dele. Nada de místico aqui. Até agora nós não vimos nada de místico. Deus também criou as constelações. Olhem comigo o versículo 8 de Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5, versículo 8. Amós 5:8 fala o seguinte: procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Então aqui, olha o que o profeta está falando. Procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion. É Deus. Deus foi quem fez o 7 estrelo e o Órion. O 7 estrelo e o Órion são duas constelações que existem. O Órion, nós podemos observar essa constelação aqui do Brasil. Geralmente ele é conhecido como caçador, e as pessoas geralmente conhecem muito o cinturão de Órion, que são aquelas famosas Três Marias, que nós chamamos aqui no Brasil. Aquele ali, as Três Marias, são o cinturão
de Órion. Então, Órion é uma constelação que nós podemos ver aqui do Brasil. Uma outra constelação que nós podemos ver aqui do Brasil é é o Cruzeiro do Sul. No Cruzeiro do Sul, se você olhar bem a última estrela da ponta, você consegue demarcar onde é o sul a partir daquela estrela. Então, muitas pessoas usavam para navegação aquilo, usavam para localização, para saberem onde estavam, né? Como uma forma de saberem onde elas estão. Então, perceba que as estrelas, as constelações podem ser utilizadas dessa forma também, para saber onde você está. O Cruzeiro do Sul marca, então, o sul, onde é o sul. Então, meus irmãos, o versículo 8 de Amós capítulo 5 nos mostra que Deus fez as constelações. Deus fez o sete estrelas e Deus fez o Órion. Agora, olhem comigo, Jó capítulo 38, dos versículos 31 ao 33. Jó capítulo 38, dos versículos 31 ao 33. Nesse contexto aqui, é o próprio Deus falando a Jó, e ele fala o seguinte: poderás tu atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Órion? Perceba que foram as duas constelações citadas em Amós capítulo 5, versículo 8. Ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a Ursa com seus filhos. Ursa é uma outra constelação. Signos do zodíaco está fazendo menção àqueles sinais no céu, que nós já vamos falar sobre isso. Sabes tu, versículo 33, as ordenanças dos céus, pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Então aqui, Deus ele está falando sobre as constelações. O próprio Deus está falando sobre as constelações. Então, meus irmãos, percebam, Amós capítulo 5, versículo 8, está atribuindo a criação das constelações a quem? A Deus. E Deus está falando aqui sobre as constelações. E aqui aparece essa expressão, signos do zodíaco. O que quer dizer isso? O que tem a ver signos do zodíaco com a Bíblia? Por que essa expressão está aqui? Então, meus irmãos, no hebraico, a palavra para signos do zodíaco é Mazaroth. E essa palavra, ela pode significar constelações ou significar signos do zodíaco, exatamente como está aqui. Então é interessante nós notarmos que essa palavra no hebraico é a única vez que aparece essa palavra na Bíblia inteira, é aqui em Jó, capítulo 38. É a única vez que aparece essa palavra em hebraico. E ela traz essa ideia do signo zodíaco. E, meus irmãos, perceba que realmente signos do zodíaco é a melhor tradução para essa expressão Mazaroth. Porque ou significa constelações ou signos do zodíaco. Só que a nossa mente, toda vez que falamos de signos do zodíaco, a nossa mente associa com as coisas místicas. Por quê? Porque a partir do misticismo foi que signos do zodíaco ganhou essa conotação espiritual, essa conotação de que você vai decidir o seu futuro a partir dos sinais no céu. Só que signos do zodíaco, meus irmãos, zodíaco é uma palavra em grego que significa caminho. Podemos dizer que seria o seguinte: o caminho do Sol ao longo da abóbada celeste, ao longo do círculo celeste. Então, zodíaco significa isso, caminho do Sol ao longo da abóbada celeste, do círculo celeste, passando por cada uma das constelações. Nós conhecemos que são 12 as constelações, né? Por exemplo, Virgem, Capricórnio, Sagitário, Leão, Peixes, entre outras. Então, essas constelações estão organizadas no mapa celeste em forma de círculo. Então, o zodíaco traz essa ideia, o caminho do Sol ao longo dessas constelações durante o ano. Então, meus irmãos, não tem nada de místico aí. Isso é natural, é uma ordem que Deus fez. A Terra gira ao redor do Sol, mas olhando daqui para lá para cima, parece que é o Sol que está girando ao redor da Terra. Quando nós estamos aqui na Terra, nós temos essa impressão de que é o Sol que está rodando e não a Terra. Mas, na verdade, é a Terra que faz esse movimento ao redor do Sol. E aí, então, nós acabamos, da nossa perspectiva, vendo o Sol passando por esse
fazendo esse círculo ao redor da Terra. E ao longo do ano, em cada mês, o Sol vai passando por uma dessas constelações no céu. Então, isso não tem nada de místico, é uma ordem natural que Deus fez para a sua criação. Então, perceba que o real sentido de zodíaco é o caminho do Sol ao longo das constelações durante um ano. Então, não tem nada de que pensarmos que os signos definem quem nós somos ou que os signos definem a vida de alguém. Não tem nada a ver com isso. Deus está mostrando que Ele criou as estrelas para a honra e para a glória dEle. Deus criou as estrelas para a sua glória. Outra coisa também que seria bom nós termos em mente é que a Bíblia ela fala de estrelas e ela fala de estrelas no Antigo Testamento e também no Novo. Então, nem sempre estrelas são as estrelas que nós vemos no céu. Algumas vezes na Bíblia, estrelas se referem também a anjos, a seres angelicais. Aqui no capítulo 38 de Jó, se você voltar um pouquinho, no versículo 7, nós vamos ver o seguinte: quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então aqui, Deus está falando sobre a sua criação. E aqui as estrelas da alva, juntas, cantavam alegremente. Isso aqui é uma referência a anjos. Os anjos, por exemplo, no final do verso, são chamados de filhos de Deus, criação de Deus. Os anjos, quando Deus estava criando tudo, eles estavam cantando alegres. Lá em Apocalipse também, Apocalipse capítulo 12, versículo 4, olhem comigo. Apocalipse 12, 4. Fala o seguinte. Apocalipse 12, 4 fala o seguinte: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando nasceste. Então aqui está falando que Satanás, o dragão, a antiga serpente, Satanás ele arrasta terça parte das estrelas do céu. Esse aqui é outra referência a anjos. Então essas estrelas que foram arrastadas são anjos que foram juntos com Satanás. Anjos que seguiram então a Satanás. Então, meus irmãos, nós podemos ver que nem sempre estrelas estão se referindo a estrelas, mas também a anjos. Tá bom, nós vimos que a Bíblia ela fala sobre constelações e ela atribui essas constelações à criação de Deus. Foi Deus quem fez as constelações. Mas Deus também repudia a adoração aos astros e às constelações. Veja comigo Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Deus criou, mas Deus diz que não é para adorar. Deus não criou as constelações, os astros, para que as pessoas adorassem. Deus criou para abençoá-las. Deus criou essas coisas para abençoar a humanidade, para mostrar a glória do próprio Deus. Lembra? A criação aponta para o Criador. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles. Não adore. E des culto àqueles, coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Deus criou o sol, Deus criou a lua e as estrelas. Todas as pessoas ao redor do planeta Terra desfrutam disso. Todas as pessoas veem o sol nascer. Todas as pessoas veem o sol se pôr. Todas as pessoas podem desfrutar de uma lua, de uma noite estrelada, ver aquela beleza da criação. Então Deus criou para abençoar, não para adorar. Veja que Deus ele fala para que não inclines perante eles. E desculto aqueles. Não é para fazermos isso. Meus irmãos, tomemos cuidado para não adorarmos as coisas criadas. Deus não fez a criação para adorarmos. Deus fez a criação para que nós olhássemos para Ele. Deus fez a criação para nos abençoar. Meus irmãos, muitas pessoas no passado erraram por causa disso.
estavam adorando a criação ao invés de adorar o Criador, estavam olhando para as coisas criadas ao invés de olhar para o seu Criador. Então, meus irmãos, perceba, a criação foi criada para abençoar, não para adorar. Em Isaías capítulo 47 também, nós podemos ver mais um versículo que dá base a isso que nós estamos vendo. Veja comigo Isaías capítulo 47, dos versículos 13 ao 14. Isaías 47, 13 e 14. Fala o seguinte: Já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante deles se assentem. Então, meus irmãos, perceba o juízo de Deus acerca das pessoas que adoram a criação, adoram as estrelas, a lua, o sol. Nós podemos lembrar também lá de Daniel, onde Daniel ele recebe de Deus a interpretação do sonho de Nabucodonosor e os astrólogos, os magos que estavam ali, não conseguem dar a interpretação. Por quê? Porque eles consultavam estrelas, outras coisas que não eram o Senhor. Daniel não. Daniel tinha ao Deus que está no céu. Daniel consultava a Deus, e Deus é quem dava, então, a sabedoria para Daniel. Perceba, meus irmãos, não adoremos a criação, adoremos ao Criador. Precisamos louvar e exaltar a Deus em nossas vidas. Quantas vezes, irmãos, perdemos de vista isso? Adorar a Deus é o privilégio que Deus nos dá. É o privilégio que nós, como povo de Deus, salvos em Cristo Jesus, temos. A nossa vida, meus irmãos, tem como único propósito glorificar o nome do nosso Senhor. A nossa vida tem como único propósito exaltar o nome do Criador. Nós temos recebido as dádivas do céu para que possamos glorificar o nome do Senhor. Então, meus irmãos, perceba quantas vezes nós perdemos de vista isso. Quantas vezes acabamos nos pegando, pensando mais nas coisas daqui da terra, com os olhos fixos nas coisas aqui da terra, do que olhando para o céu, olhando para o nosso Deus. Temos que olhar para o Senhor. Olhem comigo, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, a famosa Shemá. Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O Senhor é o único Senhor. Não existe nenhum outro Deus além do nosso Deus. Nós precisamos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, nossa alma. Precisamos adorar somente a Deus. A adoração é somente a Deus, o maravilhoso Criador, o nosso Salvador. Precisamos adorar somente a Deus. E isso nos leva, meus irmãos, para que nós entendamos que a criação aponta para o Criador. Nós vimos, então, que a Bíblia ela fala de constelações. Nós vimos também que Deus repudia a adoração a essas constelações. E nós agora estamos vendo que a criação aponta para o Criador. Olhem comigo o Salmo de número 19. A glória, meus irmãos, é somente de Deus. Salmo de número 19. Salmo de número 19. Fala o seguinte: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras até aos confins do mundo. Só até aí. Perceba como a criação, meus irmãos, ela louva a maravilhosa glória do nosso Deus.
Os céus proclamam a glória de Deus. Meus irmãos, a criação aponta para o Criador. A criação aponta para o seu maravilhoso Criador. Meus irmãos, as nossas vidas devem ser assim também. A nossa vida deve apontar para o nosso maravilhoso Salvador. Nós devemos olhar para a glória de Deus. Meus irmãos, quando nós estamos num belo pôr do sol à tarde, eu gosto muito de olhar o pôr do sol. Quando nós estamos diante de um belo pôr do sol, aquela vista, aquela imagem que vem aos nossos olhos quando contemplamos, nos traz uma sensação tão gostosa, uma sensação tão boa de poder ver aquela grandiosidade, as cores que são pintadas no céu, as montanhas no horizonte, entre outras coisas tão belas que nós podemos ver. Meus irmãos, aquilo sempre traz um alívio ao coração, uma desfrutação daquele momento, traz algo tão bom ao coração e sempre nos leva a olhar que nós somos pequenos diante daquela realidade. Que nós somos tão minúsculos em relação a um Deus tão grande. A criação, meus irmãos, aponta para o Criador. Quando nós nos deparamos com essas coisas maravilhosas, um pensamento vem à mente. Há um Deus no céu. Há um Deus no céu que criou todas essas coisas. Há um Deus no céu que sustenta todas essas coisas. Meus irmãos, a glória de Deus é evidenciada pela criação. E perceba como as pessoas, ao invés de buscar essa glória, buscaram a criação. Olhem comigo Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, os versículos de 18 ao 25. Romanos, capítulo 1, do 18 ao 25. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por onde? Por meio das coisas que foram criadas por Ele. Por meio das coisas que foram criadas por Deus. A divindade de Deus, o seu poder, eterno poder, os seus atributos invisíveis são manifestados pela criação. A criação aponta para o Criador. Versículo 21. O finalzinho do 20. Tais homens são por isso indesculpáveis. 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar de quem? Do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Perceba, meus irmãos, ao invés de adorar o Criador, estavam adorando a criação, a criatura. Mas a criatura aponta para quem? Para o Criador. Meus irmãos, esses homens são indesculpáveis, porque eles estão diante da criação de Deus, uma criação que aponta para o Criador e não querem saber de nada disso. Preferem adorar a criação. Meus irmãos, este é um grandioso erro dessas pessoas. Perceba, meus irmãos, a criação aponta para o Criador. Deus, meus irmãos, Ele é grandioso. A sua glória manifesta na terra. Olha o Salmo de número 92, versículo 5. Salmo 92, versículo 5. Diz o seguinte: Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos
Que profundos! Versículo 8 do Salmo 92. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Meus irmãos, a glória de Deus. A glória de Deus, ela se espalha pela terra. Isaías capítulo 6 fala que a glória de Deus se espalha pela terra. Os anjos lá, os serafins, proclamam isso. Meus irmãos, o nosso Deus, ele é glorioso, ele é grandioso. Nós não devemos contemplar a criação e adorá-la. Nós devemos contemplar a criação e ir profundo nisso aí. Contemplar a criação e ver o Deus grandioso que sustenta toda ela. Nós devemos contemplar a criação e assim nos remeter ao Criador, ao Deus que está no céu. Devemos adorar somente a Deus. Ouça, Israel, o teu Deus é o único Deus. Meus irmãos, nós devemos adorar somente o nosso Criador. Mas Deus, ele não quer que paremos por aí. Deus também quer que nós façamos que as pessoas conheçam esse Criador maravilhoso. Deus, meus irmãos, não nos deu somente o privilégio de poder contemplá-lo, de poder contemplar a sua glória, mas Ele também nos deu o privilégio de compartilhar dessa glória maravilhosa. Nós, irmãos, precisamos mostrar para os seres humanos, essas pessoas de Romanos capítulo 1, que falharam e que buscam adorar a criação ao invés do Criador. Nós precisamos mostrar a salvação de Jesus para elas. Elas precisam ter o conhecimento verdadeiro, porque estão em mentira. Nós precisamos levar a Jesus para essas pessoas. Precisamos adorar somente o nosso Deus, contemplar a sua glória e compartilhar a sua majestade para as pessoas. Nós vimos, irmãos, que Deus criou o céu e as estrelas. Nós vimos também que Deus repudia a adoração à criação. Somente Deus deve ser adorado. E nós vimos também que a criação aponta para o Criador. Que Deus os abençoe. Até a próxima live.